Seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa e nós estamos contando a história da fé e chegamos agora no livro de Daniel. Então nós falamos sobre Esdras, Neemias e Esther, que estavam no Império Persa. Só que quando a gente vai para Daniel, a gente dá uma voltada na história que está no Império Babilônio. Mas é importante porque agora a gente vai ver a sucessão de impérios que é descrito lá, para a gente já fazer meio que um período interbíblico. Talvez a gente precise entrar isso mais a fundo, mas por enquanto a gente vai ficar aí com a sucessão de reinos, ok? Então, Daniel capítulo 2, versículo 44 é muito legal, que diz o seguinte: enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado. Reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para sempre. Que reino é esse? Que deixará todos os reinos, reduzirá todos os reinos a nada e vai permanecer para sempre. Vamos acompanhar então? Daniel capítulo 2 vai contar que o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho muito assustador e ele reúne os seus sábios e falam para eles: então, eu tive um sonho e eu gostaria que vocês falassem o que significa. E os sábios obviamente perguntou: tá bom, conte-nos e nós vamos falar o que significa. E o rei já estava desconfiado que eles eram picaretas. E falaram: não, eu quero que vocês me contem o meu sonho e interpretem. E falou: não, impossível, não dá para fazer isso. Se você está pedindo, é impossível. Pois é impossível mesmo aos olhos humanos, e isso também Daniel reconhece. Mas Daniel pede mais um período, porque senão todos eles seriam mortos, inclusive Daniel, que era considerado um mago, né? Alguém que revelava sonhos. Então tinha esse nome, ainda que a gente sabe que não é. E aí ele pediu esse período, orou a Deus, e Deus deu o sonho. E Daniel foi a Nabucodonosor dizendo: tenho o seu sonho, rei. E Nabucodonosor disse: conte. E ele começou: o senhor sonhou com uma grande estátua. Sua cabeça era de ouro, seu peito era de prata, sua barriga e seu quadril era de bronze, suas pernas de ferro e os seus pés em parte ferro, em parte barro. E não só isso, houve uma pedra que se soltava sem auxílio de mãos humanas, que atingia a estátua e esmigalhava a estátua. E essa pedra começava pequena e ia ganhando forma até ganhar o mundo todo. Esse é teu sonho. E Nabucodonosor já ficou extremamente assustado, porque de fato este era o sonho dele. E Daniel começou a dizer a interpretação que Deus havia dado a Daniel, que aquilo era uma sucessão de reinos. Por isso nós estamos estudando capítulo 2. Porque a partir da Babilônia, Nabucodonosor era um rei de ouro, o primeiro rei da estátua, cabeça de ouro. Mas depois dele haveria um novo reino. E pela história a gente já conheceu, né, que depois da Babilônia, quem foi o grande império dominante foi a Pérsia. Então, cabeça de ouro, Babilônia, peito de prata, a Pérsia, e depois da Pérsia nós tivemos aí a Grécia, ou o Império Greco-Macedônio. Por quê? Porque o Império Greco-Macedônio ganhou potência com Filipe, e aí Filipe é macedônio, não é grego, e com certeza o filho dele você já ouviu falar, porque o filho de Filipe é nada mais nada menos que Alexandre o Grande, porque Alexandre ele vai conquistar o que Filipe tinha tentado e não conseguiu, mas ele consegue em conquistar quase todo mundo conhecido. É um dos maiores impérios que se tem a história, tem relato na história. Ele consegue conquistar quase todo mundo conhecido, e até quando ele morre vira uma briga, porque todo mundo queria ter esse poder todo e acaba que o reino se divide, obviamente. Mas Alexandre, então, nesse império greco-macedônio, e depois desse império greco-macedônio surge o Império Romano, certo? Quando surge o Império Romano, nós já estamos entrando em Jesus. E depois as nações fortes e fracas aí,
que é o reinado da Babilônia, não, perdão, o reinado romano meio que já se desfazendo, em algumas nações surgindo, ok? Então nós estamos falando disso. Quais são as características de cada império? Primeiro, o Império Babilônio trazia os melhores, né, digamos assim, as melhores pessoas, os mais sábios, mais inteligentes, para perto, para fortalecer o seu reino, certo? E reinar de um ponto. Já a Pérsia não. A Pérsia preferia dar liberdade ao povo para que esse não se voltasse contra a Pérsia. Então é um novo jeito de reinar que a Pérsia traz. E a Pérsia ganha bastante espaço nesse sentido. Porém, quando chega o Império Greco-Macedônio, ele já tem um novo jeito, porque eles não só conquistam e não só deixam o povo em liberdade, mas levam sua cultura. É por isso que a Bíblia hebraica é traduzido para o grego. Por isso ela, né, a Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego, porque agora judeus falam gregos. O povo como um todo fala grego. É mais ou menos o inglês hoje em dia, né? No mundo todo tem pessoas falando inglês, né? Se você chegar em São Paulo, você chega no centro de São Paulo, você vai achar alguém que sabe falar inglês e vai te ajudar nisso. E assim foi com o Império Greco-Macedônio. Mas não só o idioma eles levaram a sua cultura, a sua mitologia, eles levaram tudo isso, né? Então é por isso que chama da cultura helênica, porque essa cultura dos gregos, né? Então nós temos os judeus helênicos, porque são judeus, mas com uma cultura já voltada aí para a filosofia grega, né? Para o pensamento grego. Enfim, basicamente o que a Grécia, a grande contribuição da Grécia ou desse Império Greco-Macedônio é essa ideia de uma linguagem única, de uma linguagem universal e de uma cultura também, onde as pessoas se entendem, certo? Mais padronizada, mais globalizada, a nossa linguagem mais moderna. Depois disso, nós temos então o Império Romano, né, com o ferro forte e o que Roma contribui, o Império Romano contribui com as ruas, né? Há o ditado que diz que todos os caminhos vão até Roma, mas deveria ser que de Roma você vai para qualquer lugar, porque a Roma faz estradas a partir dela para tudo quanto é lugar, o que viabiliza muito viagem, deixam as viagens mais curtas. Então tudo isso é uma preparação para um novo reino que está para surgir. Um novo reino que vai pegar uma linguagem mais universal, que vai pegar estradas que vão diminuir o tempo de viagem, ok? Então o mundo já está se preparando para a chegada de uma pedra que está para ser solta. E depois nós temos aí as nações fortes e fracas, né? Porque aí alguns vão... Aí nessas nações fortes e fracas você tem muita interpretação, mas a ideia é que seja Roma mesmo, começando a ser conquistada ali, às vezes pelo Egito, né? O Egito começa a surgir em alguns momentos, então a gente tem o período dos Seleucos, de outros agora que eu esqueci o nome, mas esse aí, o Egito dá uma crescida, Roma está ali, então você começa a ter alguns impérios surgindo juntamente com o Império Romano, ok? Então a tradução mais ou menos é essa. E data, se nós dissemos que 930 o Salomão morre, então 930 o reino é dividido, 722 o reino do norte ele é conquistado pela Síria, 586 o reino do sul é conquistado pela Babilônia, que dura o seu reinado até 539, e de 539 a 331 dura o período persa. Então no período persa você tem um pouco de história bíblica no período persa, e já um pouco de história que a gente não conhece, que a gente só vai conhecer se a gente ler o livro dos Macabeus,
Nossa, que livro é esse? Pois é, Livro dos Macabeus está na Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia católica, ok? Então, vale a pena ler? Sim, porque é história. Não leia como teologia, leia como história. Então, como história, você vai ter lá a revolta do Judas Macabeus e você vai entender melhor isso. Depois, você vem para o Império Greco-Macedônio, que ele dura de 331 a 168, certo? Antes de Cristo. E depois você tem o período romano, que vem 168 a 476, depois de Cristo. Então, ele pega antes de Cristo, dura com Cristo e depois de Cristo, tá bom? E assim também as nações fortes e fracas dura aí até 476, que é o mesmo período. Ok? Muita informação sobre a história da fé, a sucessão de reinos que vem surgindo, mas tudo isso está porque há uma pedra a ser solta. E essa pedra, quando for solta, vai esmigalhar todo esse jeito de conquista da Babilônia, da Pérsia, da Grécia, de Roma e dos impérios fortes e fracos. É um novo jeito de governar. E vai começar pequenininho. E de repente vai ganhando forma e ganhando todo. Esse é o reino de Deus. O reinado de Deus está para chegar. Ou seja, a monarquia, a teocracia que se tornou monarquia, Deus está dizendo que vai chegar um momento que há uma pedra que será solta e vai esmigalhar todo jeito de ser a estátua e vai ganhar um novo jeito, um jeito de ser pedra. Essa pedra fundamental que vai dar origem então aí o reinado de Deus na terra, certo? E aí nós entraremos aí no Novo Testamento, mas no próximo vídeo nós vamos falar sobre o período interbíblico, vamos falar um pouco melhor sobre sinagogas, fariseus, essênios, saduceus, como se faz para ter uma sinagoga, o templo como ele está agora, se é o templo de Zorobabel ainda, bem caidinho ou não, se ele melhorou. Enfim, dá todo um panorama para que a gente entenda que essa pedra chegou na estátua e esmigalhou, e às vezes nós precisamos olhar e entender que nós não estamos mais na estátua. Nós somos o povo da pedra, povo pequeno, simples, humilde, que vai crescendo e tomando forma e ganhando o mundo todo. Amém? 3 perguntas para a nossa reflexão. Primeira pergunta: o que significa pedra solta sem a ajuda de mãos humanas? Muito simples, né? 2. Quem inaugura o reinado de Deus? Essa é uma pergunta já meio capciosa, né? A gente nem falou disso, mas quem que você acha? Obviamente, tem um nome muito claro na sua cabeça. E número 3, qual é o nosso papel nesse reinado de Deus? Porque você compara o papel dos povos nos reinados, né? Babilônia, Pérsia, Grécia ou Roma. Mas e nosso papel no reinado de Deus? Para refletir. Deus abençoe e boas reflexões.